Olá a todos os amigos do Home Theater, bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje eu vou mostrar uma dica aqui para vocês de como acertar o ajuste de distância do sub para deixar ele sincronizado com os canais frontais, tá? É uma maneira mais simples, tá? Não vou usar todos aqueles microfones, Rio, não vou usar nada disso. Vou usar o celular, tá? Vou usar um celular, o YouTube, tá bom? E eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer. Bom, a primeira coisa que vocês vão fazer é, se o seu receiver estiver simulando alguma coisa em Dolby Surround, DTS Neural X, Dolby Pro Logic, deixa em estéreo, tá? Deixa as duas caixas frontais e o sub. Então, primeiro passo, tira ele da simulação, se ele tiver, deixa ele no automático aí, né? Aqui no Yamaha, por exemplo, é essa tecla aqui que a gente usa, ó, o straight aqui, tá? Deixa só frontal direita e esquerda e o sub. Primeiro passo. Segundo passo, não mexa no crossover do sub, deixa ele na posição máxima ou LFE. Dependendo do sub, não tem LFE, então você deixa o crossover no máximo, tá? Esse sub da SBS tem LFE, então eu deixo ele em LFE. Terceiro passo, qual o crossover que você está usando das caixas? Eu, por exemplo, vou pegar aqui o controle remoto. Eu, por exemplo, uso em 80 Hz, tá? Então, eu vou usar um sinal no YouTube de 80 Hz. Se você tiver um corte de 60, você vai usar um corte de 60. Aí você vai perguntar para mim, Juliano, eu coloco 60 nas frontais, 80 na central e 100 na surround. Então, nós estamos falando só de caixas frontais, certo? Como nós estamos falando só de caixas frontais, então, se você tem 60 Hz nas frontais, você vai escolher um sinal de 60 Hz, porque nós vamos testar as frontais e o sub. Aqui em casa, como é tudo 80, né? Nós vamos usar um sinal de 80 Hz no YouTube, tá bom? Beleza? Ficou claro? Então vamos aqui para o YouTube, tá? No YouTube eu vou usar esse sinal aqui de 80 Hz. Eu comecei a testar com esse, mas esse aqui tem hora que ele para, depois ele volta. Aí tem hora que ele para, depois ele volta. Então, eu não quero que fique parando e voltando, tá? Então esse aqui não para. Então é esse aqui que eu vou usar. Bom, vamos voltar então pro menu, tá? E nós vamos começar fazendo o teste. Escolha um volume aí no receiver, tá? Escolha um volume aí, eu tô com menos 20 aqui, tá? Escolha um volume aí que vocês quiserem, porque é o decibelímetro que vai te falar. Vamos aqui no ajuste de distância. As minhas frontais estão com 3 metros e o meu sub está com 3 metros. Então eu vou zerar aqui, vou pôr no mínimo, tá? O mínimo é 0,30, tá? Coloquei aqui em 0,30. Vou ligar o teste tone e vou ver quanto vai marcar aqui. Esqueci de falar. Aqui eu tô usando, é um celular, tá? Isso aqui é um celular. Eu tô usando um decibelímetro. Esse decibelímetro aqui é da Apple, tá? Da lojinha da Apple, SPL Meter, tá bom? Se você for usar o do Android e não achar esse SPL Meter, não tem problema. O importante é ter isso aqui, ó, A e C, para você deixar no C
isso aqui, ó, slow e fast, para você deixar no slow, porque no fast ele fica muito, o ponteirinho aqui fica muito doidinho, né? Então deixa no slow aqui, ó, que ele fica mais suave, entendeu? Então vamos lá, vamos ligar aquele sinal no YouTube de 80 Hz. Vamos ver para onde foi. Ver para onde foi. Foi para 77. Ali tá com 1,80 m, tá? Vamos aumentar mais. Vamos por 2,50. Vamos ver para quanto foi. Foi para 81,6. Vamos colocar em 3. Vou colocar em 3 ali, ó. Em 3 foi para 82,4. Vamos colocar em 3,5. Em 3,5 caiu um pouco. Vamos colocar em 4. Olha, nota que em 4 caiu mais ainda. Então eu tô ali entre 2,5 a 3,5, certo? Então, em 4 caiu mais ainda. Vamos voltar para 3,5. R$ 81,9 em 3,5. Vamos baixar para 3. R$ 82,3 em 3, ó. 82,3. Vamos abaixar um pouquinho para 2,8. Já caiu um pouquinho. Então, o valor maior que eu tive aqui foi em 3 metros, tá? O que acontece? A distância do meu sub, eu alterei a distância, né? Coloquei, tá em 3 metros, né? Para trás de 3 metros, para baixo de 3 metros, ele perde o sincronismo com as caixas. Então, é uma distância errada. Ele tá fora do sincronismo. Em 3 metros é onde alcança o volume maior. Quer dizer que o sub, ele entra em sincronismo com as caixas. Ele passa... Imagina todo mundo no barco e todo mundo remando no mesmo sentido. Ele passa a remar junto com as caixas. Então, a pressão sonora sobe. Quando eu passo de 3, quando eu começo a aumentar, ele começa a sair fora de sincronismo novamente, tá? Então, você já começa a remar. Tem 2 remando de um lado e um remando do lado ao contrário num barco. Imagina que fosse isso. Então, ele já começa a sair de sincronismo e já começa a cancelar a frequência. E a hora que cancela a frequência, você começa a perder decibéis aqui. Importante, todas as caixas estão em small, né? O pessoal tem muita dificuldade de aceitar, principalmente quem compra a caixa torre, tem dificuldade de aceitar que deve se colocar em small. E deve se colocar em small, tá? Caixas
você coloca em small não pelo nome small e large, pequeno e grande. Você não pode levar em consideração o nome. Você tem que saber que quando está em small, você ativa o crossover, tá? Aí você consegue fazer esse casamento de caixa e sub. Quando você está em large, você perde esse crossover. Então pode ser que você tenha um duplo bass aí, né? Você pode ser que tenha caixas tocando junto com o sub. E isso, ao invés de você estar ganhando, você está perdendo. Você está perdendo pressão devido ao cancelamento. Então, toma cuidado. Em todos os fóruns, né? Audioholics, Ultimate, AVS Fórum, Home Theater Guru, a maioria dos sites especializados pede ajuste em small para todas as caixas, dependendo do tamanho, tá? Se você gosta de ouvir Pure Direct, beleza, caixa torre, Pure Direct, desliga tudo, só fica as torres tocando, maravilhoso, espetacular. Mas quando você tem um sub no meio acoplando tudo, o melhor ajuste é small, né? Você pode ser controverso isso aí, né? Você pode até não gostar do que eu falei aqui, mas faça os testes, faça as medições que você vai chegar nessa conclusão. Que small é o melhor ajuste, tá? Então aqui tá tudo em small, crossover, teste de sincronização das caixas. Se você gostou, deixa um like aí para nós. Espero que você faça esse teste na sua casa, que você consiga um bom alinhamento do sub com suas caixas. Você vai ver que o sub, depois de alinhado, ele perde a localização. O grave da impressão que vem das caixas fica espetacular. Beleza, pessoal? Um abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.